Esse vídeo é para te livrar de uma das maiores armadilhas quando a gente fala de construção de imóveis. Muitas pessoas pensam que quando a gente constrói um imóvel, depois que tá tudo prontinho ali, chave na mão, habites na prefeitura, acabou. Não, não, não. Aí mora uma armadilha que fica ali, quietinha, que só vai aparecer lá no final, depois que você achar que já gastou todo o dinheiro que era possível e impossível naquele imóvel, você tem mais um custo que muita gente negligencia esse valor e acaba sendo pego de surpresa lá na frente e tendo que arrumar um valor assim, ó, da noite pro dia. O que é esse valor que você tem que pagar lá na frente que muita gente não se dá conta durante o planejamento ou durante a construção? É a DISO. O que é a DISO? A DISO é você declarar as informações da obra à Receita Federal. Então, você, depois que concluir a sua obra, você vai ter que prestar contas à Receita Federal. Ou seja, você vai pagar, preencher ali todas as informações a respeito daquela obra para que ela fique regular e pagar impostos pertinentes à Previdência. E esse valor, amigos e amigas, não é barato. Não é um valorzinho de uma taxinha. É um valor alto que muita gente não se prepara para pagar e é pego de surpresa e cai na armadilha. E aí fica desesperado, sem saber o que fazer, da onde tirar o dinheiro para pagar essa DISO. Porque se não pagar, acontece duas coisas. A primeira delas é que sem a DISO você não consegue regularizar o imóvel no cartório de registro de imóveis. Você não consegue averbá-lo no cartório de registro de imóveis. O que é averbar, Maiara? Averbar é fazer com que na escritura do terreno, que hoje, né, só consta ali o terreno, conste uma edificação, conste o imóvel, conste ali o apartamento, conste o galpão, o que você for construir. Então, essa averbação, ela só é possível ser feita no cartório, dentre outras coisas, se você apresentar a DISO. Então, se você não recolher e não prestar contas à Receita Federal, você não vai conseguir regularizar o seu imóvel em cartório. Além do que, se a Receita Federal for investigar a sua obra, for fiscalizar a sua obra, e aí vale a questão de denúncia, se alguém te denunciar que você tá com ali uma obra irregular, você tem que pagar uma multa em cima do valor que seria a sua DISO. E essa multa varia de 75% a 228% em cima do valor da DISO. Então é aquilo, para não pagar, ai, não vou pagar não, tá caro, vamos deixar assim por baixo dos panos. Se a Receita Federal pegar, se a Receita Federal descobrir que você não declarou as informações sobre aquela obra recém-concluída, ou pode ter passado um tempo, eles vão te cobrar essa multa. Então, além de não conseguir regularizar o imóvel, você também tem que pagar uma multa muito salgada para a Receita Federal e a DISO também, porque você vai pagar a DISO mais a multa. Então, fique atento nessa questão. Maiara, de quem que é a responsabilidade de pagar a DISO? A responsabilidade é do dono, da dona do imóvel, ou seja, você. Você tem que contar nos seus cálculos de programação, de custo que você vai ter com a documentação, essa guia. E o quanto que ela custa, afinal, Maiara, agora eu fiquei com medo. Quanto que vai custar essa bendita DISO no final? Não é um preço baixinho, varia de acordo com o estado, com a cidade em que você estiver construindo, mas só para te dar um norte aqui, vou falar um pouquinho a respeito destes custos. Então, varia de acordo com a cidade. Por que de acordo com a cidade, com o município? Porque ele é calculado através do CUB. O que é CUB? É uma taxa referencial sobre o valor do metro quadrado, que é utilizado muito nessa área de construção civil para dar um embasamento ali do quanto é o metro quadrado de cada região. Então, cada estado tem um CUB diferente. Pesquise aí qual que é o CUB do seu estado para você já fazer a continha ali do quanto vai ficar a sua DISO ali por cima.
Então, com essa CUB, com o valor do metro quadrado do seu estado, você vai fazer a conta da DISO. E por qual percentual você vai fazer essa CUB? O valor é calculado em cima da metragem do imóvel. Então, de acordo com cada metragem, é feito o cálculo. E cada metragem tem um percentual diferente. Então, quanto maior o imóvel, né? Imóveis muito grandes têm uma DISO maior. Imóveis menores têm um percentual de DISO menor. Então, vou te dar um exemplo. Vou deixar aqui na legenda para vocês qual que é o percentual de cada DISO calculado ali em cima do metro quadrado. Aí você pode consultar aqui. E como que é feito esse cálculo? Então, eu vou te dar um exemplo mais comum aqui. Um imóvel entre 100 e 200 metros quadrados de construção, ele vai ter ali um percentual de DISO de 8%. Então, 8% se o seu imóvel estiver enquadrado entre 100 e 200 metros quadrados. Então, o que você vai fazer a conta? É claro que essa conta aqui é só para você entender um pouco, porque essa conta é feita lá na Receita Federal, pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é só para você já se planejar para o valor. Então, você vai pegar o valor do metro quadrado da sua região. Então, eu anotei aqui uma média de metro quadrado. Vamos colocar aí R$ 1.500, uma média do valor do metro quadrado. Supondo que o imóvel tenha 100 metros quadrados. Então, você vai fazer ali 1.500 vezes 100 metros. Em cima deste valor, você vai calcular 8%. Então, quanto que seria este imposto da DISO? Quanto seria para regularizar o imóvel na Receita Federal se você tivesse um imóvel de 100 metros quadrados numa região onde o metro quadrado ali valeria mais ou menos R$ 1.500? 12 mil reais. Você vai ter que pagar a Receita Federal 12 mil reais. Como você pode observar, não é um trocadinho, não é um valor ali que você vai tomar um cafezinho na padaria, não é uma taxinha simples. Então, é importante que você se planeje para pagar a DISO, para que você regularize seu imóvel e não caia nesta armadilha. Uma dica aqui final para quem estiver aí indo para essa parte ou quando estiver nessa parte fazer é o que? Existem hoje profissionais, empresas que fazem isso. Porque eu já fiz esse processo e vou te contar que ele é bem assim, digamos que chatinho. Por quê? Porque você tem que preencher uma papelada enorme que a Receita Federal disponibiliza. Você tem que marcar um horário na Receita Federal para apresentar essa documentação. Então, você apresenta essa documentação, eles vão gerar uma guia, você vai pagar essa guia e caso eles ainda necessitem de mais informações, você tem que ir novamente na Receita Federal para retirar o recolhimento. Então, você vai recolher que está agora ó, tudo ok com a documentação. Então, para que você não tenha todo esse trabalho de preencher, às vezes vai, preenche errado, ou então você tem que ficar se deslocando, indo mais de uma vez até a Receita Federal, contrate alguém, um profissional. Gente, é baratinho. Olha, o ano passado eu contratei um profissional, ele cobrou ali perto de R$ 400 por casa para fazer esse trabalho. Eu achei assim, que vale o valor, porque eu não tenho que ficar me deslocando, não tenho que ficar preenchendo um formulário, uma declaração ali para Receita Federal. A pessoa já sabe como preencher de forma correta, então isso faz com que não tenha que ficar corrigindo posteriormente, não tenha nenhum tipo de impeditivo, porque pode ir e a Receita devolver para você corrigir. Então, eu acho pertinente contratar alguém que saiba fazer. Mas você também pode fazer, inclusive pode mandar através da internet e depois ir lá recolher. Então, vale a pena. Mas a dica principal é: fique de olho nessa DISO, calcule, guarde recurso para este valor. Lembrando que para quem já é meu cliente, que para quem já está aqui em algum dos planos da Rodobens para construção, esse valor já fica lá incluso naquele último percentual de 5% que a gente libera depois do Habits. Então, a gente está contando ali entre os demais impostos, ITBI, registro,
a DISO. Então, quem já tá aqui comigo há um tempo, quem tá entrando nos nossos planos agora, sabe muito bem da existência dessa bendita DISO. Então, você que ainda não sabe, você que ainda não pesquisou a respeito sobre disso, você não foi informado, fique atento, porque é um custo, ó, que vai pesar ali no bolso lá, quando você estiver achando que acabou, que tá tudo maravilhoso, chave na mão, bora fazer a DISO, não tem. Sem ela, você não vai conseguir regularizar, ainda fica sujeito à multa. É isso, eu espero ter te ajudado a não cair nessa armadilha e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!